Fala, seus empadinha sensual, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Aqui quem vos fala é o Batata. Sejam bem-vindos a um vídeo muito bem-humorado aqui do nosso querido e amado canal. Vamos à nossa vinheta! E é isso aí, galera. Eu saí de Ancramun e agora eu estou aterrissando em Abdendron. E uma das paradas que mais me chamou a atenção foi que eu tava lendo uns livros e eu descobri que os elfos funcionam por castas. Aham, tô tão pasmo quanto você. Antes, vamos ao nosso merchan. Pois é, galera, a Super Sim agora é parceira aqui do nosso canal e está oferecendo melhores condições de empréstimos para quem precisa de dinheiro rápido e fácil. Quem não conhece a Super Sim, dá um Google aí, dá uma pesquisada, conhece, é legal, tudo mais. Mas é o seguinte, tá precisando de um dinheiro rápido, até R$ 2.500, 100% online, com aquele processinho de tira selfie, escreve dados e documentos, faz comunicação bancária com Open Finance? Você já encontrou? Clica no link aqui da descrição, peça seu empréstimo. Boa sorte aí, meu parceiro. Espero que você recupere sua vida financeira, tá bom? Tamo junto. Merchan feito, vida que segue. Vamos lá. Os elfos são uma raça antiga de criaturas, beleza? Eles foram feitos pelos deuses na Era do Caos, junto com os Dwarfs. A ideia era que eles lutassem contra os monstros, né? Mas o que aconteceu? A raça élfica, ela já foi unificada uma vez. Mas, mesmo sendo unificada, ela funciona por castas. Então, o que vai acontecer? Eu vou dar uma lida aqui nos materiais élficos e aí vocês vão entender comigo como que funciona esses sistemas aqui, beleza? Então, basicamente, nós temos 5 castas élficas, tá? Nós temos Kuridai, Deraizin, Senat. E aí eu vou ler o nome das outras duas, que é Texial e Shelabdil, certo? Eu achei em um livro, uma sexta, chamada Abdaisin. Mas não achei quase nada sobre ela. Tem no TibiaWiki, mas não achei em lugar nenhum aqui no jogo. Então eu vou fingir que ela não existe. Ou, sei lá, vou ler no final. Vou ler no final, pra não ficar sem. Beleza? Então são 5 castas élficas, sendo 3 delas a gente entende, sabe como funciona, sabe exatamente qual que é a lógica. Beleza? Então vamos começar pelos Deraicin. Eu vou ler aqui, tá? Os Deraicin foram transformados em nômades devido à guerra, recuando para a segurança das florestas. Eles tinham muitos lugares para se esconder, mas nenhum lugar para chamar de lar. Oh, que fofo! Famílias Deraicin frequentemente uniam-se em grupos por um tempo, mas eram um alvo fácil para saqueadores inimigos. Assim, ao longo do tempo, eles foram para locais ainda mais profundos na floresta, onde quase ninguém iria segui-los. Primeiramente, Deraicin viajaram entre inúmeros acampamentos, mas eventualmente mais e mais famílias se estabeleceram em um dos acampamentos. Eles adaptaram as ideias de outras raças e culturas que tinham encontrado até começar a ter relações comerciais com algumas delas. Vários acampamentos logo tornaram-se postos de comércio. E quando os Senats, que é outra casta, tá? Foram levados para a floresta, a maior parte das famílias de Deraicin concordaram em se instalarem no maior posto comercial juntamente com eles. Por não apreciarem o estilo de vida bastante simples dos Deraicin, os Senats logo viam-se como guias dos Deraicin. Ih, palhaçada. Como se fossem seus pastores. Beleza? Agora vamos lá. Alguns Deraicin preferiam manter a sua cultura nômade e deixaram seus irmãos, assim de continuar a percorrer as terras. Com o tempo, eles começaram a referir a si mesmos como Abdalsin, elfos inquietos e andarilhos. Aqui está a referência dos Abdalsin que eu falei para vocês. Pode ser que eles sejam os de Venori? Pode. Mas não tem mais nada falando sobre isso. Eu vou ficar quieto, certo? E vamos fingir que isso não existe. Os Deraicin, eles são exploradores e caçadores, tá? Pra quem não entendeu, eles moram em Abdendron, né? E geralmente você encontra eles no térreo da cidade, que eles são mais parecidos com os Elfos Colts, se vocês prestarem atenção. Beleza? Lemos sobre os Deraicin, agora vamos ler sobre os Kuridai. Membros da casta élfica Kuridai são ferreiros e artesãos de Abdendron. Procure por eles na parte subterrânea da cidade. Beleza. Os Kuridai refugiaram-se em uma área vulcânica habitada por monstros abomináveis e devastada pelas erupções das montanhas. Privados de quase nenhuma posse, eles se esconderam nas cavernas e aprenderam a ser muito reservados. Eles tiveram que trabalhar duro
a lutar por quase nenhum bem com a natureza e bestas ferozes. A maior parte de tais bestas poderiam viver em tal situação ameaçadora, eram fortes o suficiente, provando que ataques diretos eram fúteis. Então os elfos começaram a desenvolver um modo ainda mais desleal de lutar, com investidas armadilhas táticas de bater e correr. Após mais de 100 anos, eles tinham recursos suficientes para abandonar as terras queimadas e adotaram seu novo estilo de vida para seu novo ambiente. Então eles se tornaram pessoas reservadas abaixo das colinas. Eles eram lutadores ferozes sempre que a sua casa era ameaçada. Em algumas centenas de anos, repeliram todos os intrusos até que seus exploradores fizeram contatos com outras castas élficas remanescentes. Sob a crescente pressão de mais e mais poderosas ondas de ataques de orcs, eles abandonaram seus lares para unir forças com outros elfos em uma difícil aliança. Sua aparência havia mudado para uma versão ainda mais fraca que a de elfos normais. Sua pele era muito pálida, seu cabelo era branco ou preto como breu. Os membros mais novos daquela casa normalmente coloriam fios de seus cabelos com cores incomuns como vermelho, azul ou roxo. Os olhos albinos vermelhos são comuns, mas em geral, todas as cores de olhos são existentes. Existe um livro, né, só para explicar aqui, existe um livro chamado Cúridae, beleza? Que é esse livro aqui que eu tô lendo. Mas depois eu falo mais sobre os livros, onde eles estão, etc. Beleza? Acabei de ler sobre os Cúridae, que são os que ficam ali no subterrâneo, né? E agora nós vamos ler sobre os Senates. Beleza? A casta Senate passou a fazer vista grossa para os efeitos da Corpse War, depois que eles se estabeleceram em um vale isolado, muito longe dos campos de batalha. Mas quando o caos da guerra começou a se espalhar pelas terras tibianas, os Senates começaram a ter uma crescente inquietação, e logo a ansiedade se transformou em medo. Sendo hábeis no uso da magia, seus melhores magos conseguiam liberar magias tão poderosas que seu vale inteiro foi arrancado desse mundo e levado para outra dimensão. Em algum lugar mais isolado que nunca, os Senates focaram-se em seus estudos e melhoramento de seus poderes mágicos e ficaram praticamente intocáveis por séculos. No entanto, a outra dimensão tornou-se instável ao longo do tempo e seu refúgio seguro começou a desmoronar. Apesar dos feitiços protetores, seu frágil vale voltou a esse mundo. Ele despencou do céu e bateu no chão como um meteorito. Apenas metade dos Senates sobreviveram ao impacto e quase todo seu rico patrimônio cultural foi destruído. Os sobreviventes vagaram sem rumo por algum tempo antes de serem apanhados por batedores da casta Deraicin. A casta élfica Senate são os olhos de magia. Você pode encontrar ele nos andares superiores de Abdendel. Legal, né? O líder da casta Senate é o NPC Erot, tá? Quem não conhece o NPC Erot, tiver o wiki, Quem não entendeu são os Elfos Arcanis, tá? Mas depois a gente conversa sobre isso. Beleza? E nós temos mais duas castas. A casta Techial, que é uma das castas perdidas, né? A gente encontra os livros de Abdendel falando lá dentro. Eu já vou me adentrar nos livros, tá? No próximo vídeo. Mas eu vou ler sobre os Techiais. Em anos anteriores à guerra, os Techial passaram a esconder-se de modo que eram raramente vistos pelos outros. Desde a sua desaparição, focaram nas artes e na construção da alma através de meditação, às vezes aperfeiçoando a magia dos sonhos, um método que altera os sonhos, entrando no domínio do sonho. Todavia, é utilizado com maior frequência para alterar a aparência de seus descendentes. Seus poderes vão além da genética, uma vez são capazes de alterar sua própria aparência, desaparecer e reaparecer saltando entre sonhos e domínios verdadeiros, desbloqueando segredos do mundo que nenhum homem conhecerá. Eu vou ler o texto completo aqui do livro, tá? Os Techial nunca foram combatentes. Eles recuaram os primeiros dias de guerra, não como um todo, mas apenas em grupos familiares. Seus ideais foram adicionalmente protegidos por uma forte e ilusória magia que ofereceu-lhes paz da loucura em torno deles. Esses elfos desenvolvidos devido à meditação, uma especial filosofia da arte de sonhos mágicos, aumentando dramaticamente suas habilidades nas décadas iniciais. Então eles começaram a existir quase permanentemente em um estado de sonhos, só raramente aparecendo agora, em seguida, em meio a outros elfos para dar-lhes conselhos e tentar convencer-lhes a participar do seu modo de vida. Como a guerra cresceu mais e mais ferozmente, essas visitas tornaram-se cada vez menos frequentes, até que viraram quase um mito. No novo despertar do mundo, eles foram alguns dos primeiros a aparecer, aparentemente muito menos desorientados que outros seres. Muitas raças tiveram a sua ajuda, mas seus ensinamentos raramente encontraram ouvintes dedicados.
Depois de ensinarem uma parte dos seus segredos para alguns humanos que achavam digno, que tinham a ver com alunos torturados pela evolução que eles próprios haviam julgados como culpados. Além disso, outros elfos exercem pressão sobre os homens para que desistam do mundo dos sonhos. Eles se retiraram do mundo dos mortais e acreditam que entraram psicologicamente no domínio dos sonhos. Os Texais são típicos em aparência de elfos, mas que poderia criar a ilusão de qualquer outra aparência, se assim o desejar. Algumas pessoas ainda dizem que, devido à sua enorme habilidade de controlar os sonhos, que podiam moldar seus filhos como desejarem, dando-lhes a forma humana ou qualquer aparência. Legal. Vamos para a última casta élfica, que é os Shelabdil, certo? Também estão perdidos e quase esquecidos, né? São o quinto grupo de elfos, seu papel na guerra ainda é incerto, mas não fazem contato com as demais raças. Beleza? São mais fortes que os elfos de outras raças. Eu vou ler aqui, tá? Sua pele é prateada ou em tons de azul esverdeado. Seus olhos azuis são azuis ou verdes, algumas vezes ligeiramente amarelados. Eles têm longos cabelos pretos e alguns marrom escuro. Hoje em dia parecem viver na região noroeste de Carlin, são vistos muitas vezes por lá. Eles possuem a visão mais aguçada da raça élfica e armas de sua escolha são lanças, facas e por vezes arco curto. Eles são caçadores e comerciantes de peles finas, mas a maior parte da sua vida permanece incerta. Acredita que sua raça tenha sido aniquilada pelos orcs. Nas áreas onde viviam foi encontrado forte presença orc e os orcs encontrados mortos possuíam os artefatos de Shelabdil, uma prova do fim da sua existência. Senhores. E aí tem aquela outra casta que a gente não tem informação, que eu li lá na casta dos Deraishin. Mas é isso. Elfos são em castas, tá lido aqui. Espero que o vídeo tenha ficado bom, não muito longo. Tamo junto, é nóis.